Oi, eu sou o Carlos Vendramin. E eu sou a Aline Lisboa. E juntos fazemos parte do projeto Coreação, que também teve que ser adiado. O Coreação nasce de uma proposta de junções, de integrações, de corpo, toque, cheiro. Não tem como a gente continuar no mesmo formato nesse momento que a gente está vivendo. Mas a gente está com muita saudade, a gente quer pensar junto com vocês, quer pensar junto com a aproximação de novo, mas com segurança. E por isso que nós resolvemos ter esse momento de troca que faz parte do que é o Coreação. Porém, como o Carlos mencionou, cada um na sua respectiva casa. Gente, a produção aqui, ela tá soprando, falando pra se inscrever, pra tocar o bindalo lá, as coisas tudo que tem que fazer. Soninho, comentar. Mas, gente, vocês já sabem o que fazer. Dar like, que mais comentar, já falei tudo isso. Vocês gostaram, faz as coisas faz o que vocês quiserem com esse vídeo, gente. Cada um é livre. Né? O Coreação, em todo o projeto, bebe muito no que Jung pensa, fala e nas experimentações junguianas. Porém, é claro que a gente também tem toda a condição de introjetar coisas de acordo com a nossa experiência, da nossa vivência prática na clínica, da nossa vivência prática de experimentações. Mais do que na clínica, eu diria na nossa vida. O como que a beber em Jung influencia e nos sacia para outras coisas da nossa própria vida. E para começar, viemos conversar sobre o inconsciente. Não tem como falar sobre psicologia sem tocar nesse assunto, nesse tema. E o inconsciente, digamos que é um assunto um pouquinho tanto controverso de conversar, né? Se a gente perguntar para você aí o que é o inconsciente ou qual é a imagem que se forma na sua cabeça de figura, uma imagem de o que é o inconsciente, o que funciona, o que é o inconsciente, provavelmente não é uma coisa lá muito agradável, né? Vai dizer, Deus me livre pensar num negócio desse, para com esses negócios aí. O inconsciente, se a gente for parar para pensar como uma proposta, talvez as pessoas tenham um certo receio do inconsciente, medo, pensando que o inconsciente surge numa proposta psicanalítica de uma ideia onde tem coisas sombrias, onde tem coisas acabadas, onde tem coisas recalcadas, onde tem coisas esquecidas, úmidas e frias. Então é um lugar onde, assim, pode parecer muito assustador. E nós viemos aqui para dar uma outra visão desse inconsciente, onde existe um potencial gigantesco de criatividade, de símbolos, de imagens. E vamos conversar de uma forma onde que a gente consiga explicar mais didaticamente. Por isso nós vamos conversar sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Acho que uma primeira pergunta interessante a gente pensar se fica o inconsciente, o que é o inconsciente, onde ele está. Se eu pedisse para você em casa fazer assim, me aponta por favor no seu corpo, aonde é que o inconsciente está, onde o seu inconsciente está em você. Não é bruxaria, mas eu tenho quase certeza que você apontou para tua cabeça, né? O inconsciente está aqui, está na cabeça, né? Por que será que esse pensamento se constrói dessa forma? Por que será que o inconsciente é relacionado, primeiramente, a uma função cognitiva, uma função do que está na cabeça? E me faz pensar que talvez esteja associado com a consciência de algo mais concreto. Mas o inconsciente está em tudo aquilo que a gente produz. Quando a gente se identifica, quando a gente tem alguma identificação que seja com a música, com a dança, os movimentos que nós fazemos ali naquele momento de entrega para a arte, é a expressão também desse inconsciente, desse mundo simbólico que às vezes a gente não dá tanta atenção assim. Onde tiver um fio de respiração sua, há uma possibilidade infinita de abraçar e conhecer o seu inconsciente. O inconsciente está no nosso corpo todo, está na nossa forma de movimentação. Somos o próprio inconsciente na tentativa sempre de manifestação. Então o inconsciente aponte para o teu corpo inteiro. Você é o seu próprio inconsciente e na sua complexidade de vários fatores que a gente vai tentar pensar um pouquinho aqui com vocês, né? E talvez a coisa mais importante da gente colocar aqui é de não temer o inconsciente. O inconsciente é a nossa maior energia para uma condição de vida, de adaptações, de criações, de revolução.
O inconsciente é um lugar revolucionário, é um lugar que possibilita a gente conseguir se adaptar a várias condições de vida. Já está tudo nele, a gente só precisa acessá-lo. Mas a gente está aqui conversando sobre o inconsciente, mas o que de fato é esse inconsciente? Como que surgiu esse termo dentro da psicologia? Se a gente for para pensar historicamente falando, né, uma das primeiras, o pai de tudo isso daí foi um conceito freudiano, que vai perceber lá nos seus momentos, nos seus estudos, que algumas coisas passam da condição orgânica, passam de uma condição de cura e doença, né, de vamos lá tratar, a gente tem tal sintomas, então a gente vai lá, cura esse corpo com esses sintomas biologicamente, mas e aí? Mesmo assim, o indivíduo não apresentava desenvolvimento. Então ele foi percebendo que existem forças, energias, coisas acontecendo que era para além dessa condição. E aí, então, isso tudo contando para vocês a muito grosso modo, tá? De uma forma muito bem resumida. Então eles pegam e falam, opa, temos o inconsciente aqui. Só que o Freud vai colocar numa posição de que o inconsciente é um lugar quase como um depósito, quase como um lugar onde a gente reprime desejos, seja por uma condição social, familiar, de época, cultural, onde a gente reprime vontades, então a gente vai lá e coloca no inconsciente. E aí lá no inconsciente, tudo aquilo que a gente não consegue desenvolver aqui, nessa forma consciente, vai sendo reprimido, esquecido e deixado por inconsciente. É no inconsciente que ficariam os traumas, é no inconsciente que ficariam tudo aquilo que a gente de alguma forma não consegue acessar ou suportar a dor de viver com aquela condição. Então, se a gente olhar para essa perspectiva, o ambiente fica um lugar que eu não quero ir nunca, porque deve ser um lugar extremamente acabado, deve feder mofo e ser úmido. E nessa condição, talvez, que foi surgindo a história do inconsciente e como as pessoas passam a ter medo desse inconsciente, a ter medo desse desconhecido. Né? É muito comum na clínica as pessoas falam, nossa, eu tenho medo de ir pro inconsciente, eu tenho medo de conhecer o meu inconsciente, eu tenho medo de mexer nessas coisas aí que eu não sei. Claro que dá medo, mas o inconsciente, se a gente for pensar já trazendo agora para um princípio mais contemporâneo, de uma ideia talvez junguiana, o inconsciente é um lugar de revolução, é um inconsciente onde tem muita energia psíquica acontecendo para a criatividade, para fazer produção de conhecimento, para fazer a produção de existência. O inconsciente é a nossa maior origem para se aproximar do que nós somos. Ele é a nossa porta de entrada, de saída, de lateralidade. Ele é toda a possibilidade de a gente chegar a uma possibilidade do que somos feitos, do que somos. E para entender um pouco melhor sobre o que o Carlos está dizendo, vamos pensar que há um inconsciente coletivo e há um inconsciente pessoal. Dentro do inconsciente coletivo, existem alguns pontos que são tão importantes que o Carlos vai trazer um pouquinho para a gente. Mas o que é de tal esse inconsciente coletivo? Se a gente parar para observar, quando a gente vem ao mundo, quando a gente estreia, né? Já tem uma sopa sendo feita, já está acontecendo, já tem um caldo ali no fogo, ó, e um caldo que há muito tempo já está acontecendo, né? Não é de uma condição breve, mas uma condição de milênios. E aí na nossa história humana, muitas coisas já estão acontecendo e nesse ritmo e nessa música a gente nasce e a gente vem ao mundo. Então a gente é convidado a entrar nessa história, nessa jornada chamada vida, quando a música já está tocando. E quando a gente nasce, então a gente se defronta com a ideia de história da humanidade, com a ideia de figuras da humanidade, com a ideia de arquétipos. Mas calma que a gente já vai explicar um pouco melhor do que essa ideia de arquétipo. Então, quando a gente surge nesse dançar todo, nesse caldeirão onde as coisas já estão acontecendo, a gente traz junto com a gente toda a história da nossa humanidade nesse aspecto inconsciente. É como se a gente chegasse aqui e vai lá, minha filha, se vira nos 30 no que tem aí e com toda a história dessa humanidade. Então é comum que forças e imagens influenciem no nosso comportamento, né? Tudo que a gente tem contato com o que a gente faz aqui tem a nossa
origem, tem a nossa ancestralidade. E é disso que o inconsciente coletivo vai sendo formado, dessa grande massa, desse grande caldeirão, desse grande cosmos como um todo, onde estamos inseridos. E nesse caldo é que é desenvolvido o inconsciente pessoal, através das nossas experiências, das nossas vivências, que é desenvolvido ao longo da história o nosso próprio inconsciente. Dentro do inconsciente coletivo, se desenvolve o inconsciente pessoal. Importante frisar, a gente nasce com inconsciente e vai criando a consciência, vai expandindo a consciência na condição de adaptação, tanto do mundo interno quanto do mundo externo. Por isso, quanto mais a gente conhece da nossa inconsciência, quanto mais a gente tem acesso à inconsciência, maior uma adaptação na consciência, maior um crescimento da consciência, maior a nossa adaptação com os nossos meios, tanto externo, tanto interno. Vocês estão entendendo porque como é importante a gente ter acesso a esses conteúdos inconscientes, a ter acesso a essa natureza latente, forte, viva, rica, em relação à vida, em relação a passar pela vida? Se vocês perceberam, na fala do Carlos, existe um termo arquétipo, da onde vem, o que será que é isso, né? Então, os arquétipos é como se a gente tivesse uma mesma imagem, porém, onde cada um vai colocar a sua carga afetiva nele. E esse arquétipo, ele vem muito antes da nossa existência. Então, remetendo muito à fala do Carlos, as histórias, os contos de fada, a mitologia, traz figuras arquetípicas que vão dialogar com tudo aquilo que está dentro de nós, tudo aquilo que nós vivemos. Por exemplo, quando a gente pensa em uma imagem arquetípica, vamos pensar na figura de uma mãe. Dependendo de como foi a sua relação com a sua mãe, vai ser invadida por um sentimento, invadida por uma imagem, seja ela de uma mãe bondosa, de uma mãe um pouco controladora. É como se a gente tirasse uma foto e o negativo fosse o arquétipo, mas a cor dessa foto está associado ao que você sente sobre essa imagem. E isso se aproxima um pouco do que a gente vai voltar a conversar, que é o inconsciente pessoal e os complexos. Nessa fase da Aline, né? O arquétipo de mãe. Qual é a formação de pensamento quando a gente pensa mãe, né? Sei lá, correndo o risco aqui de dizer acolhedora, bondosa, boazinha, passa conhecimento, protetora. Essa é a imagem talvez arquetípica do que já tem uma ideia de formação histórica do que se espera com uma mãe. E aí, supondo que lá na sua formação, na sua história pessoal, de repente a sua imagem de mãe não corresponde à imagem de mãe que está na condição histórica. Então a gente tem uma imagem, a gente tem uma ideia de mãe, mas na sua vivência pessoal, a condição de mãe não foi exatamente do que se espera ou tinha dessa imagem. Então daí que a gente pode dizer que vão surgindo a condição de alguns complexos, a condição de entender como isso vai sendo colocado dentro da gente de uma forma de adaptação de vida. O importante dizer, e é aqui que a gente começa já a colocar alguns pontos no nosso pensamento, da nossa vivência, é que a figura de mãe não necessariamente precisa ser apresentada por uma mulher e por aquela pessoa que criou. Mas sim, a figura de mãe pode ser constelada em várias outras figuras ao próximo desse indivíduo, dessa pessoa, né? A figura de mãe, de proteção, de cuidado, pode ser constelada talvez no pai, pode ser constelada no tio, pode ser constelada no irmão, pode ser constelada em vários outros aspectos. Então a figura é protetora, calma, mas quem exerceu a condição desse arquétipo na vivência do indivíduo pode ser diferente da formação de se esperar de mãe. Acho que isso é bem importante a gente colocar aqui nesse posicionamento. E essas imagens arquetípicas, elas nos rodeiam o tempo todo, seja pelos sonhos, seja pelas nossas identificações, pela arte, pela música, pelos filmes. Então, estamos em volta dessa energia muito mais do que a gente tem consciência. Por exemplo, quando assistindo um filme, uma novela,
ouvindo uma música e de repente vem aquela carga afetiva e você se emociona, você é tocado por aquilo, você é afetado por aquilo desperta uma emoção em você, mas você pergunta, mas que carga d'água que eu tô chorando aqui, que eu tô emocionado, por que isso me toca, por que isso me pega de alguma forma? Muito provavelmente você acessou ali uma condição de complexo, uma condição do que venha a ser essa imagem, essa formação, esse complexo te levou e fez com que você esboçasse esse afeto, essa emoção. E é nesse sentido que a gente vai observando a energia que os arquétipos têm em nós, né? Quais são os arquétipos que nos influenciam, quais são os arquétipos que reagem dentro do nosso inconsciente pessoal, né? Por exemplo, um indivíduo que, seguindo a ideia do que a gente está falando de mãe, tem alguma condição com essa relação filho-mãe, aí isso por algum motivo foi se adaptando, mas ao chegar na vida adulta, esse indivíduo não consegue ter a consciência de que isso de fato acontece com ele. Ele não consegue ter a vivência, talvez efetiva, de perceber que tem uma condição ali que precisa ser cuidada, que precisa ser observada, que precisa ser desenvolvida. Então aí toda vez que tem uma condição ou alguma coisa que fale sobre mães na televisão, que ele se emociona, ele chora, ele é tocado por aquilo, só que ele não tem ainda a consciência de que aquilo ainda é um ponto a se pensar. Então, e aí o que acontece muito, né? Quando a gente está atendendo na arte terapia, na condição dos desenhos, ele cria alguma coisa que lembre esse arquétipo da grande mãe, da mãe, ele faz o desenho de uma mãe enorme, ou ele não faz a figura da mãe em algum desenho, desenha a família inteira e esquece de desenhar a mãe, ou ele lembra de uma música que remeta esse cuidado de mãe, alguma coisa assim. E aí a gente tem a condição de trabalhar e de pensar e de ver o que isso tem para a condição, para que ele traga isso para a consciência, que saia desse inconsciente, para que venha para a consciência, para que a gente consiga desenvolver um trabalho ali de fortalecimento para essa questão, né? E é nesse momento que a gente sai desse inconsciente coletivo e se aproxima e mergulha nesse inconsciente pessoal, que é nada mais do que as nossas histórias, nossas vivências, tudo aquilo que, como o próprio nome já diz, é pessoal. Dentro desse inconsciente pessoal, existem os complexos. Provavelmente você já ouviu esse termo. Normalmente as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é complexada. Mas, na verdade, não é a pessoa que é complexada, é o complexo que toma conta desse ser. Por exemplo, em algum momento da sua vida, provavelmente você já teve uma reação muito desproporcional para a situação. Sabe aquele momento que às vezes as pessoas falam, nossa, o que aconteceu com você? Nem parecia uma outra pessoa, porque o complexo tomou conta, né? Então o complexo é tudo aquilo que tem uma carga afetiva muito grande, ao ponto de sair do inconsciente e dominar essa consciência. E faz com que toda vez que essa energia é constelada, isso vem com uma proporção muito maior, e ter consciência disso faz com que a gente evite, muitas vezes, ciclos repetitivos de sofrimento. E então, olha que importante, a gente não tem os complexos, são os complexos que nos têm, né? E eles nos têm, eles estão com a gente ali, eles pegam nós e fazem essa carga afetiva, regem o nosso comportamento. Então, olha a importância, se você percebe que eles nos têm e quais são que nos têm, você vai poder começar a conversar com eles, a trocar uma ideia, até uma ideia do como é que você fica quando eles aparecem, né? Para que, de certa forma, você desenergize essa força que vem, te suga, para uma forma mais tolerável, para uma forma mais não tão abrasiva sobre você. E quando a gente está dentro de um processo de psicoterapia, a ideia é que a gente olhe para esses complexos antes dele tomar conta de você. Então, a gente ressignifica antes de vivenciar essa explosão de energia. Isso faz com que cada vez mais você se compreenda qual é meu funcionamento diante dessa situação, para que conscientemente você evite passar
por situações desagradáveis. E os complexos, eles podem ser tanto positivo quanto negativo, mas talvez a gente converse melhor sobre isso em outro momento. A ideia aqui é a gente falar então sobre a proposta de inconsciente, o que é o inconsciente pessoal e o que é inconsciente coletivo. E claro, não seríamos nós do coração se a gente não propor-se um exercício, se a gente não propor algo que dê para você vivenciar aí, que nos acompanhe e ter essa experiência. Vamos entender a importância e como se forma o inconsciente numa forma prática. Se a gente começar a soltar uma música aqui, muito provavelmente o seu corpo vai começar a fazer alguns movimentos espontaneamente. Muito rapidamente o seu corpo vai reagir, você vai ser atravessado por aquilo e o seu corpo vai começar a soltar movimentos. Vai começar, é o seu inconsciente ali se manifestando. E aí onde tem a ideia de inconsciente coletivo. De repente uma música ela consiga medir tanto forte ali na ideia de consciente coletivo que você faça movimentos que são milenares, né? Algumas músicas de rituais e começa a fazer um movimento que são ancestrais, que já está no mundo há muito tempo. Mas como é que eu já sabia disso? Já nasceu com essa condição, já nasceu com esse contato com a vida. Somos um. Nós estamos conectados com tudo à nossa volta. Nada passa despercebido pelo cheiro do inconsciente, pelo aroma do inconsciente. Ele consegue perceber isso muito rapidamente. Então, a nossa proposta aqui para você conhecer talvez e se conectar com algum arquétipo, com alguma fluência desse inconsciente coletivo, primeiro escolha uma música. Qualquer música. Escolha uma música aleatória. Aleatória, né? Escolha uma música que vai ter uma identificação, uma aproximação. Escolheu essa música, já vai ser o indício ali de alguma coisa de se comunicar, de se expressar. Depois você pensa por que você escolheu ela. Primeiro, vamos a ela. Dance ela. E filme você se dançando. Coloca lá um celular, coloca lá e filme você, filme os seus movimentos. Deixe você conhecer você dançando. Tem a possibilidade de ver você de fora dessa ponte angular de um outro ponto. Fez isso, terminou de dançar, terminou de gravar, você pega ali e se olha. E começa a observar que sentimento que você vai sentindo ao se olhar. Se aquilo te lembra alguma coisa. Se você não se reconhece... Nossa, é eu que dancei, que fiz isso? Nossa, isso aqui parece Nossa, isso aqui parece uma velhinha, não parece uma velhinha? Olha essa velhinha aqui, olha como ela tá dançando meio torta. Nossa, olha isso daqui. Olha que senhor estranho, que passo estranho isso aqui. Isso aqui parece uma foca. Olha, esse cavalgar parece um cavalo. Comece a observar as imagens e a formação de movimento que o seu corpo te dá. Vê o que ela tem ali e começa, depois que você vai anotando essas observações, esses pensamentos, e aí depois você começa a se aproximar com esse conteúdo descoberto, com esse conteúdo ali que saiu o quanto aquilo vai fazendo sentido para você pensar, né? Por exemplo, de repente eu dei o exemplo da velhinha que provavelmente vai ser eu, tá? Se eu dançar, vai aparecer uma velha carcomida morrendo ali e eu que lidei com o meu complexo. Como é que eu lidar com a condição e por que aquilo aparece tão forte para mim? O que está se relacionado essa formação dessa anciã, dessa pessoa mais velha, dessa pessoa talvez um pouco cansada, mas com muita sede de muita coisa, e eu me expondo para o Brasil aqui. Mas nesse sentido, talvez que esse exercício tenha a proposta de fazer de conhecimento. Eu sei que quando a gente passa alguns exercícios, a gente cansa de ouvir a pessoa falando assim, mas eu vou me sentir um idiota fazendo isso. Eu vou me sentir um retardado, não vou fazer isso não, isso é mó sem graça. Nossa, olha, nada a ver o que tá falando, bobagem. É uma parte sua que não quer que você conheça os seus complexos, que não quer que você tenha a visão do seu inconsciente. E é muito interessante a fala do Carlos, porque tudo passa pela lente do complexo. Então, as vozes que virão durante esse exercício é você acessando esse complexo. Então, se você olha, nossa, como eu tô assim, sei lá, como eu estou gorda, nossa, olha aquela parte do meu corpo, como eu sou desajeitada. Tudo isso vem trazendo as vozes do seu complexo, além da imagem arquetípica da senhora, por exemplo, como o Carlos comentou. Então,
permita-se, mas eu não tô com vontade, vai sem vontade mesmo. É uma disponibilidade mais do que a vontade, às vezes não dá vontade mesmo, a gente precisa começar para sentir vontade, né? É pôr uma música e começar a dançar, eu garanto que em menos de 15 segundos que você já tá dançando, você vai se entregar ali à ideia, porque não há ego que aguente quando o inconsciente quer falar, quando o inconsciente quer se manifestar, né? Ego também é um assunto para uma outra conversa. Eu acho que mais importante aqui da gente trazer os conceitos, e acho que talvez essa grande proposta do coração, é possibilitar a aproximação de você para com você mesmo, né? Se nos conectarmos com uma maior proximidade de nós mesmos, eu tenho certeza que a humanidade agradece, a sociedade agradece, o coletivo agradece, né? Quanto mais a gente trazer consciência e luz a uma outra posição chamada sombra, que também é uma outra conversa, mas a gente consegue se aproximar da nossa essência enquanto humano. E a gente tá precisando disso, né, minha gente? Momento difícil que a gente precisa de muita força humana nesse momento. E trazer o corpo para esse momento específico é dar permissão para integrar muita coisa dentro de nós, né? O corpo, ele traz histórias muito mais intensas, né? Então, tudo que nós não conseguimos deixar sair pela fala fica aprisionado nesse corpo. Então, trazer o corpo, a dança, para esse momento atual, ele é super importante, até como forma de deixar sair, deixar fluir. E essa autopercepção de quem você se vê é muito interessante para dialogar com as polaridades que existem dentro de nós. Porque uma coisa é o que falam sobre nós e outra coisa é como nós nos enxergamos, além de corpo, como nós nos enxergamos, além de todas essas lentes dos complexos que a gente conversou. Confia no seu inconsciente, confia no seu inconsciente. É uma frase que eu falo tanto nas minhas duplas da clínica. Confia no seu inconsciente, confia no que tem ali, deixa vir. E a gente, né, lá na clínica, a gente tem a possibilidade de a gente estar juntos, a gente vai trabalhando semana por semana, mas confia no que tem aí dentro de você, né, dessa ideia, desse inconsciente vivo, rico, conectado com tudo, com o todo, com esse divino interno. E eu não estou falando divino num ponto teológico, espiritual, filosófico, eu estou falando da essência de força, desse divino que rege, que tem força, que é vivo, que é latente, que é construtor. Confia no teu inconsciente, não tenha medo dele. Não, pode ter, medo é bom. Medo é bom que vai fazer ter uma sensatez, vai com cuidado, né? Vai com doses de cuidado, mas vamos com medo mesmo. Mas confia. E é nessa pegada que a gente pretende ter essa conversa, esse contato com vocês, para matar um pouco a saudade do que é a nossa vivência prática nos nossos workshops, nos nossos cursos, nas nossas experiências. E também dar as boas-vindas a mais uma integrante nessa jornada do coração, que é a Ana Lu Tortella, que está executando. A gente está de fone aqui, a gente está muito chique, que tem direção, ó. Tem 2 pessoas aqui soprando as coisas pra gente, pra poder falar as coisas das câmeras, né? Você acha que eu e a Aline, quem conhece a gente vive próximo, ia ter condições de gravar câmera, editar, publicar, fazer, mexer no computador? Não, das humanas, dá uns pepinos aí. A Ana Lu Tortella se junta a gente nessa jornada. Ela tá aqui, aqui não, né? Ela tá na casa dela, mas controlando a gente controlando literalmente pra gente até não voar. E, claro, o Felipe continua aqui com a gente, que faz as perguntinhas, que quando eu e a Aline foge muito do assunto, do foco, como eu tô fazendo agora, que eles gritam aqui, menos, volta, aterriza. Né, como eu já tô fazendo agora e eu não achei, Deus não falou aqui na minha orelha ainda. Então a gente se despede por aqui. A gente vai fazer nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre sombra. Também vai ter uma proposta, como sempre a gente faz aqui. Então acompanha a gente que a gente tá junto, tá? Por favor, se cuide nesse momento. Se der,
Fiquem em casa e se cuidem, se preservem. E seguimos um dia de cada vez. E para finalizar, vou deixar uma frase na verdade é o Jung falando, né? Então, o que é esse inconsciente a partir do Jung? O inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido. Tudo que eu sei, mas e que não estou pensando no momento. Tudo aquilo que um dia eu estava consciente, mas de que atualmente estou esquecido. Tudo que meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considera. Tudo que eu sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente prestar atenção. Todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência. Tudo isso são conteúdos do inconsciente. Confia.